Olá, vamos continuar o nosso assunto. Estávamos falando daquele indivíduo que mantém a condição de segurado. Estou falando da lei do plano de benefícios, da 8213, e trabalhando disposições gerais sobre ela, tá? Então, nesses blocos a gente vai ter vários assuntos. A gente estava terminando falando sobre o segurado facultativo, que deixa de contribuir e fica ainda 6 meses na condição de segurado, tá? Então, se, por exemplo, a dona de casa que deixou de contribuir durante 6 meses, ela precisar de um benefício, ela vai estar mantida na condição de segurado. Vamos seguir? Olha só. O prazo do inciso 2 será prorrogado. Qual é o prazo do inciso 2? Vamos lá. É quando o indivíduo deixa de contribuir porque deixou de exercer atividade remunerada, tá? O prazo do inciso 2 será prorrogado para até 24 meses se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade segurada. Então, se ele contribuiu mais de 120 contribuições e agora deixou de contribuir, em vez de ele ficar 12 meses mantido na condição de segurado, ele fica 24, tá bom? O prazo do inciso 2 ou do parágrafo 1º serão acrescidos de 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão do próprio Ministério do Trabalho e Previdência Social. Se ele deixou de contribuir porque ele ficou desempregado, ainda tem, soma-se aos 24, se for o caso, mais 12, se for o caso, tá bom? Vamos lá. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social, todos eles, tá? Inclusive, se ele sofreu um acidente, inclusive se ele ficar inválido para o trabalho, certo? Todas as situações são mantidas como se contribuindo estivesse. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao término do prazo. Isso aqui já caiu em prova, tá? A perda da qualidade de segurado, ocorrerá no dia seguinte ao término do prazo fixado no plano de custeio da Seguridade, para o recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior do final dos prazos fixados neste artigo. Então, dia seguinte ao final do prazo. Então, até o último dia do prazo, considera prazo. Então, ele continua como segurado. Vamos seguir. Espécies de prestação. Presta atenção aqui. Eu vou listar aqui as espécies de prestação, mas eu não vou ainda desenvolvê-las. Vou trabalhar outros pontos dela. E aí, no final dessa argumentação, eu vejo as espécies de prestação. Lembrando que eu falei para você no bloco passado. Vai ter momento aqui que eu vou citar a medida provisória 664 de 2014. Eu vou citar que ela modificou aquele tema, mas não vou desenvolver o que era antes e o que era depois. Eu vou deixar alguns blocos de vídeo separados só para isso, tá bom? Vamos lá. Artigo 18 da Lei do Benefício diz: o regime geral de previdência social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente de trabalho, expressas em benefícios e serviços. 1. Quanto ao segurado, quais são os benefícios que o segurado tem direito? A. Aposentadoria por invalidez. É do segurado. B. Aposentadoria por idade. C. Aposentadoria por tempo de contribuição. D. Aposentadoria especial. Quero me dar um exemplo desse segurado. O segurado empregado. O segurado empregado doméstico. Segurado empregado doméstico. O segurado especial e etc, tá? Vou até apagar que ficou até muito rabiscado aqui. Mas você já trabalhou comigo esses segurados, tá? Então, eles é que vão ter direito a esses benefícios aqui dessa página, mas tem mais. Auxílio-doença é para o segurado, não é para o dependente, é isso que eu quero que você perceba. Quando eu quis listar aqui anotando, é porque eu quero que você perceba que esses benefícios não vão ser para o dependente, tá? Auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade e auxílio-acidente, tá? A gente vai desenvolver direitinho o que é cada um, o que cabe cada um, tá bom? Vamos lá. Quanto aos dependentes, que benefícios o dependente recebe? Pensão por morte, auxílio-reclusão, entendeu? O dependente, por exemplo, não recebe auxílio-doença. Eu sou segurada, aí eu tenho
uma filha. Aí a minha filha sofreu um acidente e ficou com sequelas. O INSS vai pagar o benefício chamado auxílio acidente. Olha aqui, auxílio acidente. Ele vai pagar para ela, que é dependente econômica da segurada? Não. Vai pagar se eu sofrer um acidente e ficar com sequela. Mas ela sofrendo um acidente ficando com sequela, se ela não é segurada, ela não recebe. Agora, eu morrendo, ela vai receber, sendo minha dependente, pensão por morte. Eu recebendo baixa renda e cumprindo pena, ela vai receber auxílio reclusão, tá bom? Só pra gente compreender como é que funciona, certo? Essa distribuição aqui, ok? Vamos lá, passar pro próximo, que vai falar dos serviços. Quanto ao segurado e dependente, tá? A linha A foi revogada, deixei aqui marcadinho para você ver. B e C, serviço social e reabilitação profissional. Somente poderão beneficiar-se do auxílio acidente os segurados incluídos nos incisos 1, 6 e 7 do artigo 11 desta lei, ok? O aposentado pelo regime geral de previdência social, que permanecer em atividade sujeita a este regime, ou ele retomar, não fará jus à prestação alguma da previdência em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário família e à reabilitação profissional, quando empregado. Então, se ele é aposentado, tá? Se ele é aposentado pelo regime geral de previdência, que permanecer em atividade, sujeita a este regime, ou a ele retornar, não fará jus à prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício da sua atividade. Ou seja, ele é aposentado, está trabalhando e sofreu, certo? Vamos imaginar, um acidente de trabalho. Ele não vai ficar de auxílio-doença. Ele já não tem aposentadoria? Certo? Auxílio-doença acidentário, perdão. Auxílio-doença acidentário. Ele não já recebe aposentadoria? Então pronto, ok? Olha só, exceto, não fará jus à prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto, com exceção ao salário família, se ele ganhar baixa renda, porque o salário família, olha só, tá aqui, exceto salário família, em relação à baixa renda, se ele ganhar baixa renda, e reabilitação profissional quando empregado, porque ele pode ter voltado à atividade, mas não como empregado. Ele é um aposentado e vai trabalhar como contribuinte individual. Vai trabalhar por conta própria, então ele não vai estar nessa proteção, tá bom? O segurado contribuinte individual que trabalha por conta própria, sem relação de emprego, com empresa ou equiparado, e o segurado facultativo que contribua na forma do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 8.2.12, a gente tem aulinha que fala sobre isso, tá? Eu não vou desenvolver agora, porque a gente tem aula falando sobre o plano de custeio, que tem gente, plano de custeio, que vai contribuir, tem contribuinte individual que não contribui com 20%, tá? A gente vai ver isso na aula certa, tá? Senão eu desvio muito do assunto. Contribui na forma do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 8.2.12, não farão jus à aposentadoria por tempo de contribuição. É justamente aquele que opta por não pagar a contribuição de 20%, tá bom? Opta por pagar a contribuição de 11%. A gente vai ver. É porque na aula própria eu tenho um esquema sobre isso, tá bom? Então, se ele é contribuinte individual e contribui com base nos 20%, ele vai poder ter aposentadoria por tempo de contribuição. Se ele contribui com base em 11%, ele opta por contribuir um percentual menor, então ele fica proibido, não faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição. A gente tem a lei do plano de custeio, clica lá no vídeo para você olhar, tá? Acidente de trabalho. Vamos ver o que é um acidente de trabalho. Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa, ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade laboral, da capacidade de trabalho. A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. São os equipamentos de segurança, ok? Segurança coletiva e individual. Constitui contravenção penal punível com multa deixar a empresa de cumprir normas de segurança e higiene do trabalho. Olha só que interessante.
É conduta típica criminal quando a empresa não obedece às normas de higiene, saúde e segurança para aquela condição de trabalho ali. Fornecendo equipamentos de segurança para os trabalhadores, orientando, enfim, tá? É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e o produto a manipular. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do dispositivo nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o regulamento. Vamos seguir. Consideram-se acidente de trabalho nos termos do artigo anterior, porque a gente já viu o artigo 19, os seguintes entidades mórbidas. 1. Doença profissional. Assim entendida, produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Então tem que estar na lista que o Ministério do Trabalho prevê, tá? 2. Doença do trabalho. Então tem a doença profissional e tem a doença do trabalho. Doença do trabalho, assim entendida, adquirida ou desencadeada em função das condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso 1, tá bom? Não são consideradas doenças de trabalho. A. As doenças degenerativas. B. Inerente a grupo etário, tá? Como assim, cara, grupo etário? Algumas doenças acompanham, por exemplo, as pessoas mais idosas. É comum, por exemplo, hipertensão. É comum, por exemplo, menos comum, né, mas também existe o diabetes. Enfim, essas não podem ser consideradas como doença de trabalho, a não ser que você tenha uma relação direta com aqueles dois outros pontos, né, doença profissional ou doença de trabalho. A que não produz a incapacidade laborativa, ainda tem isso, tá? Porque às vezes, por exemplo, é uma doença que não produz incapacidade laborativa, inclusive a hipertensão é uma delas, tá? A doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que, olha aí, salvo comprovação de que é resultante da exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, é uma doença endêmica. Aquela região tem, tá? Ok, então não vai ser considerada doença do trabalho. Mas foi comprovado que foi a exposição dela que ele adquiriu pela condição de trabalho, aí sim. Em caso excepcional, constatando que a doença não incluída na relação prevista no inciso 1 e 2 deste artigo, volto lá para o inciso 1 e 2, doença profissional e doença do trabalho, tá? Deste artigo, resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência deve considerá-la acidente de trabalho, ok? Tá bom? Em casos excepcionais. Equipara-se também acidente de trabalho para efeito desta lei, o acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda de sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para sua recuperação. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho em consequência de, olha só, é considerado acidente de trabalho, em consequência de agressão, ato de agressão, sabotagem, agressão de um usuário do serviço ou de um colega de trabalho, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho, certo? B. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho, tá? Isso aqui são as doenças psicológicas, doenças da mente também, não é? Ato de imprudência, negligência ou imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho. Ato de pessoa privada no uso da sua razão. Desabamento, inundação, incêndio ou outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Tudo isso, certo, é o acidente sofrido pelo segurado no local do trabalho ou no horário do trabalho. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício da sua atividade. Acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local de trabalho. Vamos lá. A. Na execução de ordem ou na realização de serviço sobre a autoridade da empresa. Então, por exemplo, ele estava fora do local de trabalho, certo? E fora do horário, mas estava cumprindo ordem, né?
Prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Ele é, por exemplo, um corretor, né, um gerente de um banco, e ele vai até o local da casa do cliente, do escritório do cliente, prestar uma assessoria, uma consultoria para o banco lucrar. Ele sofre um acidente. É também considerado, mesmo fora do local do horário de trabalho, como doença proveniente de acidente de trabalho. Vamos para C. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta, dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive utilizando veículo de propriedade do segurado. Está em viagem a serviço? Inclui, tá bom? No percurso da residência para o local de trabalho, ou deixe para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Você já deve ter ouvido falar, com certeza, de pessoas que sofrem acidentes indo ou voltando do trabalho. Indo ou voltando do trabalho, ele é considerado acidente de trabalho, tá bom? Vou parar bem aqui, porque a gente está no meio já está passando o tempo do vídeo, mas eu ainda vou continuar porque eu estou no meio do assunto. Clica no próximo vídeo que a gente conclui, tá bom?